Bom dia, pessoal. Agora sim. Meu nome é Luísa, eu trabalho na área de CX aqui da Vetex. Nós vamos falar hoje do assunto sustentabilidade no D2C. E para falar do assunto, nós vamos chamar o João Zene, que trabalha na Electrolux. Pode subir, João. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Luísa. Para iniciar, gente, eu acho que todo mundo aqui conhece a Electrolux já pela qualidade dos produtos, por sempre se atentar por inovação, mas hoje nós vamos focar em outro pilar que é muito importante para a marca, que é o pilar de sustentabilidade. João, pode ficar à vontade. Eu gostaria que você começasse primeiro, para todo mundo é um assunto importante, mas você começar falando de sustentabilidade num contexto global, quais são as tendências, qual que é o comportamento do consumidor e depois a gente aprofunda um pouco nisso na marca, pode ser? Claro, primeiro, olá a todos. Muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou diretor de sustentabilidade para a América Latina na Electrolux, lidero esse tema dentro da companhia e esse tema eu acho que é legal trazer um pouco desse contexto, um pouco antes mesmo, Luísa, porque é um tema que às vezes as pessoas perguntam como que está essa questão globalmente, como que é a tendência em relação a isso. E a gente vê que cada vez mais isso é um ponto que a gente tem que trabalhar não só por questões de demanda de consumidor, que eu vou comentar um pouco sobre umas pesquisas que a gente faz, mas por outras questões regulatórias e assim por diante. A gente vê que a questão de mudanças climáticas, as questões sociais já são uma realidade hoje globalmente. O World Economic Forum, quando a gente fala dos principais riscos que ele traz globais, ele traz riscos sociais e climáticos muito fortes para o ambiente de 3 anos para frente de agora. E quando a gente olha para o ambiente de 10 anos, os riscos globais que o World Economic Forum trazem, dos principais 10 riscos globais, 7 são de meio ambiente. Então a gente vê que é uma coisa que não tem como a gente fugir, né? Se não for uma coisa muito crítica agora, vai ser muito crítica daqui a pouco. Com certeza. Quando a gente olha na questão do âmbito regulatório, a gente vê uma tendência muito forte na Europa de surgir cada vez mais regulamentações que tratam a questão de sustentabilidade. Seja no questão mais ampla, quando a gente vê lá, por exemplo, empresas trazendo as regulamentações europeias trazendo para transparência, evitando greenwashing e tudo mais. Então, a comunicação tem que ser muito séria quando se fala desse tema. Seja em questões mais específicas, por exemplo, no nosso setor. A França tem trazido a questão de reparabilidade nos produtos, né? Se o produto ele é mais ou menos reparável, isso tem que ser comunicado para o consumidor. E nas nossas pesquisas internas, a gente já tem pesquisas com nossos 10 principais mercados globais da Electrolux, com mais de 12 mil respondentes, que 93% já dizem que eles querem liderar uma vida mais sustentável para si. Bacana. Né? O consumidor está vendo isso. Ou seja, é um tema que se as empresas não tratarem hoje como oportunidade, sem dúvida nenhuma no futuro vão tratar como risco. Sim. O regulatório, o demanda de mercado e assim por diante. Né? Sim. Acho que é legal você falar sobre o pioneirismo da Electrolux agora, né? A Electrolux, ela, assim, acho que é interessante trazer isso, até para vocês entenderem um pouquinho de como a gente vem tratando o tema. Não é um tema novo para a companhia. A Electrolux é uma empresa de mais de 100 anos de existência, está mais de 120 mercados no mundo. Acho que muitas pessoas também não sabem, de origem sueca. E por também ter essa origem sueca, já traz muito forte essa cultura de sustentabilidade. A gente lidera a nossa indústria no tema de sustentabilidade em várias avaliações externas por mais de 12 anos. Né? Então, a gente tem aí, quando você olha sustentabilidade na cadeia de bens duráveis, sem dúvida nenhuma, a referência pode ser a Electrolux em âmbito global. E a gente traz isso muito forte também para a nossa situação aqui na América Latina. Né? Fantástico. E quando a gente olha a América Latina, eu acho que trazendo um contexto também para a gente entender o que é a Electrolux aqui na América Latina, a gente está presente com várias plantas no Brasil, na Argentina, no Chile. Eu acho que isso também é legal porque a gente às vezes não olha a sustentabilidade no aspecto de produção local. Mas produzir localmente é sustentabilidade também. Né? Você tem impacto socioeconômico, você gera empregos e assim por diante. Então, você importar 100% do que você vende não é a maneira mais geral, melhor maneira de gerar impacto. E nossas operações aqui já são 100% zero aterro, 100% energia renovável, já tem certificações ISO 9, 14, 50001, que é de gestão energética. Então, isso já tem uma atuação muito forte. E tentando gerar impacto também para as comunidades que a gente atua. Temos ações como Gastronomia Sustentável, que formou mais de 500 pessoas, inserindo elas no mercado de trabalho, pessoas em situação de vulnerabilidade e, assim, e outras questões. Então, eu acho que na questão de operações a gente vem fazendo muito bem e agora a ideia é trazer nessa conversa aqui um pouquinho mais como que a gente traz também dentro do nosso negócio, nos produtos e como isso se relaciona com o consumidor. Eu acho que essa é a parte mais interessante. É legal você falar sobre a nova fábrica, né? E como que isso vai
trazer mais relevância ainda para a Electrolux no assunto de sustentabilidade. Eu acho que isso mostra muito como a gente preza por uma questão de criar o impacto na região que a gente atua, né? Isso para a gente é muito importante. A Electrolux está expandindo uma nova fábrica, um investimento muito grande, que vai gerar novos empregos, vai trazer mais benefícios socioeconômicos para o país. E vai nascer essa fábrica já também num conceito mais arrojado possível de sustentabilidade, com certificações, energia renovável, zero aterro também, assim por diante. Então, acho que demonstra que a gente está indo nesse caminho e é muito sério para a gente. Faz parte do DNA da empresa. Exatamente. E aqui, acho que é interessante trazer, porque a gente fala muito na Electrolux, a gente não tem uma estratégia de sustentabilidade, a gente tem uma estratégia sustentável. E são coisas diferentes, né? Você ter uma estratégia sustentável, você colocar a sustentabilidade dentro do seu modelo de negócio. E eu acho que isso é uma coisa nova que vem acontecendo quando a gente olha na evolução de sustentabilidade e ESG nas empresas, né? Antes se olhava como uma coisa apartada. Você tem o seu negócio e você tem sustentabilidade rodando em paralelo. E agora, quando você coloca isso mais dentro do seu negócio, sem dúvida nenhuma, o seu potencial de gerar impacto é muito maior e a necessidade de você conversar com quem é o seu cliente, o seu consumidor, também é muito maior, né? E é por isso que a gente tem essa estratégia toda também. Eu acho que tentando trazer um pouquinho também, quanto mais estratégica a sustentabilidade for para a empresa, mais ela vai ter que tratar isso diretamente com o seu consumidor, né? Acho que esse é um ponto interessante. E a nossa estratégia ela tem 3 pilares, a nossa direcionamento tem 3 pilares. Um deles que é arrumar nossa casa, que é o Better Company, né? A gente tem que arrumar nossa casa para poder falar para fora com coerência. E os outros 2 pilares estão diretamente relacionados ao nosso produto. Sim. O pilar do meio, que ele fala muito mais da gente ter produto mais eficiente na casa do consumidor, né? E com menos impacto no uso da matéria-prima desses produtos. E o segundo pilar, que é o melhor viver, que é o Better Living, ele traz uma conversa com o consumidor muito mais interessante também, que é como que o meu produto pode ajudar você a ter uma vida mais sustentável, né? Preservar melhor seus alimentos, as suas roupas e assim por diante. Bacana, nós vamos passar aqui para entender alguns números e quais metas da Electrolux, né? Eu não vou entrar no detalhe de cada meta, mas eu acho que é importante entender também que muitas empresas têm ambições de sustentabilidade. Essas ambições elas têm que ser traduzidas em metas tangíveis, né? Essas metas tangíveis que trazem coerência para uma estratégia. E a gente na Electrolux tem isso baseado em ciência que a gente fala. A gente sabe o que a gente está construindo em redução do impacto climático, em uso de matéria-prima reciclada e assim por diante, são metas que vão conseguir realmente construir um benefício para a sociedade. Então, só para trazer esse contexto também que essas metas são muito levadas a sério na Electrolux, algumas delas fazem parte até dos bônus dos executivos da companhia. Então, isso é bastante relevante. E o eletrodoméstico, como eu comentei, ele para a gente é considerado o principal fonte da gente conseguir gerar impacto na sociedade, né? A gente entende o nosso negócio como importante para isso. Ainda mais quando a gente olha no impacto em escala, porque quando a gente está na nossa casa, a gente tem nosso eletrodoméstico, ele está vendo a nossa geladeira, vê a nossa lavadora, pensa que ela consome uma energia, uma água, a gente não percebe o tamanho do impacto disso quando a gente olha em escala. Nós, Electrolux, a gente tem pesquisas que mostram que a gente está em mais de 67% dos lares brasileiros. Se a gente pensar que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas e 67% delas usam nossos produtos, né? Então a gente tem um impacto muito grande em escala, muito consumo de energia, muito consumo de água e muito benefício gerado por esses produtos. Então a gente tem realmente uma responsabilidade de tratar isso dentro da nossa estratégia, né? Eu acho que uma coisa que é muito interessante reforçar, e até no nosso papo que a gente já teve aqui inicialmente, eu com o João, quando a gente pensa em indústria, o quanto que a gente pensa e se preocupa com os impactos ambientais que a indústria gera, né? Mas foi muito interessante pensar também na responsabilidade de nós como consumidores no trabalho em conjunto para esse impacto ser cada vez menor para o ambiente, né? E a gente vai falar aqui, eu gostaria que você se aprofundasse em como tem sido essa comunicação de trazer até de forma educativa, né, como que o cliente precisa se atentar no uso dos eletrodomésticos. E esse é um ponto interessante, Lu, porque as pessoas não têm ideia muitas vezes, e quando a gente faz análise do impacto ambiental da cadeia de produção, extração da matéria-prima, produção, entrega, uso de um eletrodoméstico, a gente não sabe que mais de 80% do impacto ambiental desse eletrodoméstico está na fase de uso do produto. É impressionante. Por quê? Porque o produto fica 10 anos, 12 anos ligado na tomada. Porque as máquinas de lavar vão fazer muitos ciclos de lavagem durante esses 10, 12 anos de uso. Então, o que a Electrolux procura é fazer com que o consumidor consiga, nesses 10 anos de uso,
não ter fricção, ele conseguir ser mais sustentável com as tecnologias e inovações que a gente coloca no nosso produto. Né? E aí acho que eu vou tentar trazer alguns exemplos muito breves aqui, mas nós somos a empresa hoje número 1 que coloca mais refrigeradores de alta eficiência no mercado brasileiro. E aí o legal é, se você for pensar hoje, quem mais contribui para a eficiência energética dos lares dos brasileiros hoje, Prazer Electrolux. Né? A gente hoje faz parte do dia a dia, as pessoas às vezes nem precisam perceber isso, porque já faz parte dessa entrega do produto. Então, não só a questão da energia, quando a gente fala de refrigeradores, tem uma questão de ativação também da funcionalidade dele. São coisas que também a gente não pensa e a gente vem tentando construir essa conversa com o consumidor como a Electrolux. Você fazer o seu alimento durar mais no seu refrigerador, reduz o desperdício de alimentos. Se você esquecer um morango na geladeira por 1,5 semanas, ele vai estar além de intacto para você consumir. Você reduz a quantidade, a necessidade de jogar fora. Quando a gente fala de lavadora de roupas, por exemplo, a gente tem impactos muito grandes da cadeia têxtil, que eu vou tentar trazer uns números daqui a pouquinho também. E a gente fazer a roupa durar mais, sem dúvida nenhuma, diminui o impacto que gera dessa produção e descarte de roupas. Né? Então, a gente tem impactos indiretos da Exatamente. Cadeia, impressionante. Para você ter uma ideia, estima-se que, se puder colocar no outro slidezinho rapidinho aqui, estima-se que 8 a 10% dos gases de aquecimento global vem da cadeia de alimentação. Né? E que 1/3 do alimento produzido no mundo é jogado fora. E desse 1/3, 10% acontece na casa das pessoas. Como que a gente consegue mudar isso? Né? Eu acho que a gente tem essa percepção e a gente, como indústria, quer participar dessa conversa. Eu acho que esse é o ponto. Então, e quando a gente olha a cadeia têxtil também, a cadeia têxtil usa muito químico. Se a gente olhar aqui, por exemplo, consumo de água para produzir uma camiseta, consumo de água para produzir uma calça jeans, gente, é muito impacto ambiental. E hoje as pesquisas que a gente fez com a Electrolux mostram que 90% das roupas são descartadas antes do que deveriam. Né? 73% são incinerados, vão para aterros sanitários. Né? Não sei se vocês viram aquele no deserto do Atacama, tem um dos maiores aterros de roupas do mundo. É um desperdício gigantesco. E aí tem uma reciclagem muito pequena disso. É aquela questão da economia linear, né? Produz, usa, joga fora e ainda usa pouco. Né? E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para fazer durar mais. E a gente está querendo trazer essa conversa muito para o nosso consumidor. Né? E eu acho que assim, tentar trazer esse contexto também acho que é interessante, porque a gente tem que olhar as empresas e indústrias também como uma cadeia como um todo. Não adianta eu entregar um produto e ter por trás uma cadeia de fornecimento ou a minha produção que não esteja alinhada com isso. Né? E não adianta eu ter também uma produção sustentável e entregar um produto que não entrega isso. Na Electrolux a gente tem olhado muito isso como um todo e também olhando essa questão ali que faz parte desse ciclo de vida da nossa cadeia de valor, vendas e uso do produto. Só que aí o produto já saiu também do nosso poder, né? Ele está na casa do consumidor. Então, como que eu consigo trabalhar mais essa comunicação direta com o consumidor? Né? Exatamente. Eu queria até entrar nisso, porque que foram alguns exemplos de campanhas que a Electrolux fez para conscientização. Né? A gente vai tentar passar uma que é bem impactante, né, João? Pessoal, vocês conseguem passar o vídeo da campanha, por favor? Se puder falar um pouquinho dessa campanha enquanto eles abrem lá. Foi. O que você tá fazendo, pai? Pedindo comida pra gente, ó. Por quê? A mamãe deixou esse peixe fresquinho. Olha, esqueceu? O peixe. Depois não sabe porque eu puxo sardinha pra mamãe. Preserve os alimentos por até 30% mais tempo nas novas geladeiras Electrolux. Com tecnologia que aprende a sua rotina. Quem escolhe viver num mundo melhor não joga nada fora. Electrolux, sua casa bem vivida. Eu acho que é interessante porque a gente tem colocado muito uma mensagem de engajar o consumidor nisso, de não jogar fora os alimentos, colocando o nosso produto como ferramenta para isso. Né? Eu acho que a gente tem a mensagem muito bem endereçada aqui. A gente tem outras campanhas, por exemplo, que a gente fala de roupa sem data de validade. Né? Como que a gente pode fazer a roupa durar mais? Né? E nosso produto, nossa lavadora, sendo uma ferramenta para isso. Então, a gente começa a conversa com o consumidor desde a questão das nossas campanhas. Né? Essa conversa ela começa engajando o consumidor nesse conceito, que é um conceito que a gente quer trazer. Né? Quer entender que a gente pode contribuir nessa rotina dele ter uma vida mais sustentável. Né? Então, perfeito. Eu acho que nessa parte eu queria
conversar com você, porque eu achei interessante como que a tecnologia e inovação, então, hoje, né, como que a Electrolux usa a tecnologia para conseguir reforçar ainda mais esse conceito e promover sustentabilidade no mercado. A Electrolux é um cliente VTEX, né? E como que vocês têm feito essa comunicação, como que a gente consegue auxiliar nisso? Não, legal. A gente tem uma perspectiva na Electrolux que a gente quer realmente entregar sustentabilidade na vida do consumidor sem fricção. A gente não quer que seja mais difícil para ele ter uma vida mais sustentável. E isso começa, como eu comentei, desde a inovação que já está embarcada no produto, um produto que consome menos recursos, um produto que entrega mais funcionalidades, e a gente vem entregando isso em vários aspectos na frente da nossa concorrência até. Mas a gente também quer que, por exemplo, na hora da escolha do produto, na hora de você ter um processo de compra, isso também seja colocado de maneira sem fricção. E a gente vem colocando isso dentro das nossas plataformas digitais, D2C, muito nessa linha também, né? A gente tem páginas hoje dedicadas para nossos produtos, que trazem esses atributos de maneira muito visual para o consumidor, e ele consegue enrolar e entender como aquele produto beneficia a sua vida. A gente consegue colocar filtros, e a gente vem avançando nesse sentido também, para trazer uma maneira dele escolher melhor os seus produtos também na questão de eficiência do uso do produto. E esse ano a gente vai ter novidades bem interessantes aí, que eu vou deixar no ar para vocês conhecerem no futuro. Mas a gente vem trabalhando muito nessa linha, de tentar evitar que tenha fricção, que seja fácil para o consumidor escolher, que seja fácil para ele perceber isso, né? E isso continua também quando a gente fala até na questão de logística, né? A entrega de produtos grandes como os nossos, a gente vem trabalhando muito forte na logística para ser uma logística de menos impacto, né? São produtos grandes, e a gente, por exemplo, mais uma aqui para a gente ver melhor. A gente vem trabalhando, por exemplo, na questão de facilitar para o consumidor a visualização de como que a entrega ela é uma entrega mais responsável, com caminhões elétricos ou por outros tipos de entrega que tenham menos impacto. E aí, quando a gente fala desde a logística de entrega, a gente olha também até a logística reversa, que a gente chama, né? Como que a gente vê a entrega do produto antigo, né, do consumidor, para a gente poder fazer a reciclagem. O Brasil tem uma crescente enorme de geração de produtos de resíduos eletrônicos. E a gente quer muito que esses produtos, essa matéria-prima, volte para a reciclagem e volte para a indústria. Para a gente é estratégico isso também. Então, a gente colocou no nosso site de maneira sem fricção também, que na hora da compra, o consumidor hoje ele pode adicionar um serviço e escolher que o recolhimento do produto antigo seja feito no mesmo momento da entrega do novo. E o preço é muito, né, um preço acessível. É um preço muito baixo, que assim, justamente para a gente conseguir ter um projeto perene. A gente sabe que é um projeto que a gente quer continue de maneira estruturante, e é o único serviço hoje que coleta na casa do consumidor no mesmo momento da entrega do novo. Esse é o diferencial Electrolux, né? Esse é um diferencial Electrolux, porque quando que o problema é gerado? No momento que você pegou o produto novo, você tem que tirar o antigo de casa, né? Você não consegue ficar com 2 geladeiras dentro de casa. E às vezes você mora no 25º andar, né? Tem uma dificuldade, pô, como que eu vou tirar isso daqui? Os apartamentos cada vez menores, né? Exatamente. Então, a gente colocou um processo aqui que ele é muito simples e de volta. A gente quer que torne esse processo para o consumidor fácil, sem fricção. Na hora que ele receber o produto novo, ele tem a possibilidade de ser retirado do produto antigo e ele vai ter uma destinação para reciclagem na melhor possível, né? Uma dúvida, João, pegando exatamente esse contexto e essas iniciativas, que são muito interessantes, mas eu acho que pode ser uma dúvida até do público. É muito cultural no Brasil a questão de doação de eletrodomésticos, né? Imagino que essa iniciativa, apesar de ser acessível e muito inovadora, talvez não seja uma aderência tão grande. Você pode compartilhar, acho que não só os números dessa iniciativa, mas das outras iniciativas, como que vocês acompanham o sucesso e quais indicadores que vocês têm para acompanhar isso? Legal. Eu acho que a gente tem alguns indicadores que a gente mede como que está a questão da aderência também a essas questões dos produtos mais eficientes e assim por diante. Quando a gente fala especificamente de logística reversa, para depois entrar no outro indicador, as conversões ainda são baixas. E muito por uma questão cultural do brasileiro também. Quando a gente olha a Europa, por exemplo, a Europa são preços muito maiores cobrados. A gente fala de uma conversão de R$150 a R$200 nos países europeus que cobram para fazer esse mesmo serviço. E a conversão é um pouco maior, porque lá eles não têm essa cultura tão grande de doação de produtos. No Brasil, as pessoas preferem doar o produto, então realmente a conversão ainda está baixa e a gente está querendo começar a trazer cada vez mais essa conversa com o consumidor para entender
como que a gente pode facilitar isso para o consumidor, né, e garantir uma destinação adequada ambientalmente. E em questão de outros indicadores, a gente mensura também, por exemplo, o quanto do percentual das nossas vendas é proveniente de produtos de mais alta classificação energética. Globalmente, 29% dos nossos produtos vendidos, unidades vendidas, já são da mais alta classificação energética. 29%? 29%. E 38% da nossa receita bruta vem desses produtos. O que para a gente mostra até também que esses produtos que são mais eficientes, eles são rentáveis, e sustentabilidade, quando a gente fala assim, pô, faz sentido para o negócio? Faz sentido para o negócio, né? Então, a gente monitora também esse tipo de indicador para entender como que está a aderência do consumidor em relação a esses temas que a gente tem trazido, né? Bom, o tempo está acabando, mas eu acho assim, foram muitas coisas trazidas, muitas iniciativas. Acho que é um trabalho importante de sustentabilidade. Você trouxe muitas iniciativas e aderência externa, mas você pode falar um pouco sobre como a Electrolux traz isso para os colaboradores internamente, essa conscientização? Isso é um ponto legal. O interessante na Electrolux, sim, eu cuido da América Latina, do tema de sustentabilidade na América Latina, e eu não tenho ninguém na minha equipe. Quem executa a sustentabilidade dentro da Electrolux é a Electrolux como um todo. E isso é super legal, porque é um conceito super avançado. A gente sabe que existem alguns pontos que a gente tem muito mais maturidade, outros que a gente tem ainda a avançar. Ninguém é sustentável, todo mundo está numa jornada de buscar a sustentabilidade. Mas a gente busca muito disseminar, por exemplo, metas relacionadas a produto. São metas que não são do João ou da área que o João está inserido. São metas que são da área de produtos. São metas de R&D, de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Quando a gente fala de questões mais sociais e ligadas a recursos humanos, são metas que estão dentro da área de recursos humanos. Então, isso é espalhado dentro da companhia. Isso ajuda muito com que a gente crie uma cultura que esteja alinhada com esse framework que eu trouxe ali, com esse direcionamento estratégico da companhia em relação a esse tema. Então, essa cultura a gente vem sempre trabalhando para conscientizar, obviamente, mas colocando nos processos existentes da companhia para que a gente consiga continuar entregando essa liderança que a gente vem construindo em sustentabilidade, né? Excelente. Bom, já que você é uma referência no assunto, para a gente fechar, o tema é muito, dá vontade de conversar muito sobre isso, mas quais tendências que você vê para o futuro, né, para o futuro próximo, quais tendências que você vê no mercado como um todo, não só no DTC, como que você vê isso, como que você imagina também a Electrolux trabalhando cada vez mais para melhorar o impacto no ambiente? Não, legal. Em questão de tendência, eu acho que eu vou um pouco na linha até do começo da nossa conversa. Pega o começo da conversa e traz aqui para a gente fechar. O Brasil tem trazido e discutido muito no âmbito do governo legislações que estão trazendo a nova Política Nacional de Economia Circular. A gente vê uma nova regulamentação do mercado de carbono saindo e assim por diante. Então, como tendência, eu vejo que não tem como escapar desse direcionamento. O consumidor está vendo os impactos na realidade, os impactos climáticos aí, quando a gente fala de aquecimento global, que muita gente pensa que aquecimento global é só esquentar. Não é esquentar necessariamente, é climas severos, muita seca, muita chuva. E quem geralmente tem sofrido mais com isso são as pessoas que são mais vulneráveis, né? Isso vai começar a surgir cada vez mais. Então, o consumidor, quando isso começar a surgir mais, também vai perceber a importância disso. Não só na questão de cobrar as empresas que ela faça da maneira correta, mas também na hora de escolher os seus produtos. A gente vê isso como uma tendência. O consumidor brasileiro ainda não escolhe o produto por causa disso, ele não paga mais para isso, mas a tendência de futuro é que sim. A gente vê um aumento nessa importância. Então, para mim, a tendência é o consumidor olhando cada vez mais. Nós, como Electrolux, entendemos que a gente está preparado para esse futuro próximo, buscando continuar a liderança dessa agenda, né? Então, acho que regulamentação vindo, o consumidor cada vez mais atento. Eu acho que é um tema que vai estar cada vez mais em alta. Aí. Muito legal. Gente, eu vou pedir para passar um vídeo final institucional, né, que é muito bacana. E o João vai ficar aqui do lado do palco no final. Quem tiver alguma dúvida, já que a gente não tem tempo para abrir para perguntas, pode procurar ele, né, João? O contato dele também estava ali no slide, a gente volta. Pessoal, vocês podem passar o vídeo final institucional, por favor? We wake up, billions of us. We step out of bed thinking it's too early.
We make coffee. We wash. We dry. We try to put something nice on. We cook. We experiment. We take chances. We make schedules work. We solve problems, and we make new plans. We work hard. We make the most with what we have. And we try to find meaning. How billions of people live has great impact on our future. And it's all of the everyday things that, if made better, have the power to improve both quality of life and the world around us. We want to shape a better living. This ambition is embodied in everything we do, and has been for a century. It's in every idea, every product, and every interaction. It's about making outstanding taste experiences available to everyone. Rethinking fabric care to make clothes look and feel new for longer. It's about providing a safer and healthier home climate. About making the everyday into a better experience. At Electrolux, we are committed to drive a real change for people and for the health of our planet. Muito obrigada. Obrigado, gente. Ai, Jesus.